Sinta-se. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos nesta noite pelas tuas muitas misericórdias, pela oportunidade de nós nos envolvermos com tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito que nos guia e nos conduz a toda a verdade. Quanto nós precisamos de teu guiar nessa noite, que tuas palavras, que tua luz possa nos alcançar. Em nome de Jesus nós te pedimos. Também pedimos pelos irmãos que não puderam participar, os irmãos que estamos presentes, para que teu Espírito possa abrir o nosso entendimento para conhecer aquilo que está revelado. Aquilo que está oculto pertence ao Senhor, mas aquilo revelado pertence a nós. Pelo Espírito, abre no seu entendimento para conhecê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou colocar aqui abertura maior, né? Não sei se vai dar para ver, mas vamos começar então. Quem fará parte do reino na sua manifestação? Esse é o título, né? Desse movimento de hoje. Então, vamos fazer uma pequena revisão até o momento que nós desenvolvimos, né? E nós dizemos que existe a última semana em Daniel que está vigente, que ainda não foi ou não começou ainda. Essa linha do tempo, nós lembramos que foi interrompida por causa da rejeição do povo de Israel ao Messias. Portanto, Deus não está lidando com Israel, está lidando com os gentios, que é o tempo da igreja, né? E essa última semana daquela profecia que era dada para Daniel através do anjo também não se cumpriu, porque ainda falta uma semana. Essa semana nós dizemos muito claramente que vai dar início com bastantes características que nós apresentamos. Como nós sabemos em que momento começa essa última semana? E nós falamos que essa última semana, que são 7 anos, dá início com o primeiro selo de Apocalipse, que é representado pelo cavalo branco. E nós associamos com o capítulo 9, versículo 27 de Daniel, aonde disse que o príncipe de um povo que fará aliança por 7 anos. Então, podemos dizer que esse príncipe é o sinal que dá início ao desenvolvimento na linha do tempo dessa última semana de Daniel, onde Deus vai começar a lidar com Israel. Podemos dizer que esse início também tem outra cara, ou tem um outro contraste, que seria o aparecimento das duas testemunhas, os dois profetas lá em Israel. Então, em paralelismo, nós podemos dizer que o desenvolvimento, o aparecimento desse príncipe que ele vem com enganos e fazendo e trazendo uma falsa paz, nesse período muitos serão enganados. Hoje nós podemos dizer que todo mundo procura hoje ter um tempo de paz. Ninguém quer guerra, né? E nós estamos ouvindo ali rumores de guerra, situações difíceis. Será que vai aparecer a Terceira Guerra Mundial, né? Então podemos dizer que esse homem, quando ele se manifesta, irmãos, vai ser num contexto de muito conflito. Quando ele aparece, ele vai aparecer como um conciliador. E a atuação desse príncipe, durante 3 anos e meio, ele vai trazer essa falsa paz. E muitos serão enganados. Podemos dizer que, ao mesmo tempo que esse príncipe está atuando, também lá em Israel estarão as duas testemunhas, trazendo reprovação pelas práticas que eles estão tendo. E agora precisamos contextualizar. O que vai estar acontecendo em Israel nesse período do cavalo branco, cavaleiro branco? Provavelmente, irmãos, porque nós já temos visto isso, que estará em andamento os sacrifícios, o templo em funcionamento e o sacerdócio. Esse é o contexto, irmãos, que quando Israel foi cortado, eles tinham essa situação. Eles tinham o templo,
Eles tinham sacerdócio e eles tinham sacrifícios. Então, quando na linha do tempo Israel volte na mira de Deus, ou nação de Deus com eles, eles vão voltar àquelas práticas. É por isso que agora atua as duas testemunhas, os dois profetas, reprovando aquele sacrifício. Então, nós dizemos que durante esses 3 anos e meio, capítulo 11, ninguém pôde matar elas, os dois profetas, as duas oliveiras, os dois testemunhos não poderão matar durante esse período de 3 anos e meio. E nesse período de 3 anos e meio, que está, vamos dizer assim, num contexto de falsa paz, que ainda não se manifesta o iníquo, as duas testemunhas lá em Israel estarão dando sua palavra, seu testemunho e sua reprovação da parte de Deus. O que Israel está praticando? O que Israel está praticando, irmão? Sacrifícios. E nós deixamos muito claro nas reuniões anteriores, as pessoas e os irmãos podem ouvir, qual que vai ser o contexto deles, né? O que eles vão estar praticando e por que eles vão ser reprovados. Como não é nosso assunto, nós estamos fazendo uma retrospectiva do que nós já vimos, né? Nós precisamos lembrar que as duas testemunhas, os dois profetas, o que vai acontecer com eles? Chegado o período que elas devem profetizar, que são 3 anos e meio, ali, irmãos, tem esse contexto que é muito interessante. Ao mesmo tempo que eles terminam seu período de pregação e de reprovação que eles vão estar falando para Israel, muitos lá em Israel vão acreditar nesse testemunho delas. Então, provavelmente em Israel já vai ter uma separação das pessoas que creem naqueles profetas e aqueles que não. Aqueles que estão unidos ao anticristo são os que vão aprovar a morte das duas testemunhas. Que é aquela besta que sai do abismo matará as duas testemunhas. Então, tudo isso nos deixa claro, irmão, que aquele príncipe agora, nesse 3 anos e meio, quando as duas testemunhas morrem, ele vai se manifestar como abominável, como aquela besta de 7 cabeças e 10 chifres. Agora nós temos o aparecimento que o próprio Senhor Jesus falou no capítulo 24, versículo 15. Quando veres o abominável, que o profeta Daniel falou, ele não diz para eles ficarem, ele diz para fugir. E aí nós temos no relato 24, muito claro, do capítulo 24 de Mateus, esse desdobramento que dá início ao quê? Aos 3 anos da grande tribulação, representado por os 4 cavaleiros, pelos 3 cavaleiros, né? Aqui nós temos, desse lado, está na minha esquerda, né? Eu acho que é para vocês também, não sei. Está o cavaleiro branco, 3 anos e meio. Mas justo nos 3 anos e meio, como fala Daniel capítulo 9, versículo 27, que ele vai quebrar as alianças, agora ele se manifesta como abominável e é representado pelos 3 selos, que são os 3 cavaleiros, o vermelho, o preto e o verde, que é o amarelo, a mesma coisa. Então, esse cavaleiro vermelho, ele vai trazer guerras. Esse cavaleiro preto vai trazer fomes. E esse cavaleiro amarelo, ele vai trazer morte. Tudo isso representa o desdobramento da grande tribulação. Então, esses 4 cavaleiros, os 4 selos, estão representando exclusivamente a quem? A besta de 7 cabeças e 10 chifres. Viu, irmãos? Ele realmente é o abominável. Agora, nesse desdobramento de 3 anos e meio, ele vai trazer tudo isso para os moradores da terra. Além disso, ele vai perseguir aos que são de Deus, aqueles que têm na sua boca o nome do Cordeiro, são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vá, são aqueles que têm na sua fronte selados o nome dele e de seu pai. Mas essa besta,
não vai conseguir atingir eles. Capítulo 12 de Apocalipse nos mostra que essa mulher que deu à luz o filho varão, que é Jesus Cristo, que são agora o remanescente que fugiu do alcance daquele abominável, a eles foram dadas as duas asas do grande águia para que voasse ao deserto, onde seria sustentada esse período da grande tribulação. Alguém falou alguma coisa? Não, falou, o Genaro está aí. Ô, irmão Genaro, tudo É, graça e paz. assim, paz, irmão. Então, nós estamos falando só fazendo uma retrospectiva só, né? Até onde nós já desenvolvimos. E aqui mostramos os quatro primeiros selos representando exclusivamente o anticristo. Isso nos fala muito claramente, nós desenvolvimos bastante isso, né? Aqui você tem até os versículos, os irmãos vão ter a oportunidade depois de vocês alcançarem tudo isso lendo depois, né? Vou passar a apostila para os irmãos. Aqui também nós temos, ah, abordamos já isso, né? De uma maneira muito categórica. Nós lembramos que os quatro primeiros selos representam o anticristo. O quinto selo são as almas debaixo do altar, que é outro assunto, que é outra dimensão, que vai mostrar o que está acontecendo no Hades e o falar deles com Deus, vamos falar, né? Mas no sexto selo, irmãos, eu fiz aqui um mapa mental para os irmãos se localizarem, né? O sexto selo é um resumo do quê? Das sete trombetas e das sete taças da ira de Deus. Ou seja, quando você lê o sexto selo do Apocalipse, você vai ter o desenvolvimento, não é da grande tribulação. Por que, irmãos, não é da grande tribulação? Porque o sexto selo está mostrando o que Deus vai fazer na terra. Podemos dizer que o sexto selo está representado pelo capítulo 7, versículo 1 e 2. Se nós formos no Apocalipse agora, capítulo 7, versículo 1 e 2, nós lembramos, depois deste, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus. Então, antes vamos falar assim, de começar esse sexto selo, o que nós temos? Nós temos essa voz do anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus, clamando em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Então, aqui nós temos claro, irmão, que esses servos de Deus são 144 mil pessoas vivas de Israel, que são remanescentes, que estão fora do alcance da serpente, fora do alcance do anticristo, e além disso foram selados na fronte deles o nome do Pai, o nome dele e de seu Pai, e que são chamados de servos de Deus. Esses ali, irmãos, nenhuma das catástrofes, nenhuma das acontecimentos que vão vir da parte de Deus vai atingir eles. É isso que está falando aqui. Ou seja, o anticristo não vai alcançar eles, vamos falar assim, o diabo não vai alcançar eles, mas também tudo que vai vir, aqueles flagelos contra a terra, contra os ímpios, não vai atingir eles. Por isso que podemos dizer que o sexto selo, né, irmãos, isso aqui é muito importante nós considerarmos, né? Aqui no versículo, a primeira trombeta, né, que diz assim, quando você vê o sexto selo, irmãos, aí você tem o desenvolvimento da primeira trombeta e aí vai por diante. Mas no capítulo 7, nós temos, capítulo 6, perdão.
capítulo 6, nós temos o sexto selo. Então, quando nós lemos o sexto selo, aí você tem aquele intervalo do capítulo 7. É como se você ler sequencialmente o sexto selo, então isso está no capítulo 6 do Apocalipse. Aí você vem lendo, mas de repente aparece o capítulo 7. O capítulo 7, irmãos, não está falando de nenhum selo. E não é a sequência do sexto selo. O capítulo 6 vai mostrar apenas o conteúdo do que vai ser, vamos dizer assim, o resumo do que vai ser tudo o que vai acontecer nos 3 anos e meio. Para vocês se localizarem. Assim como nós lemos no capítulo 24, versículo 29, os irmãos lembram. Em um versículo foi mencionado tudo o que vai acontecer durante esses 3 anos e meio. Assim também, o sexto selo é um resumo das 7 trombetas e das 7 taças da ira de Deus. Dito isto, fica mais claro nós poder entrar nos versículos, né? Aqui vamos começar primeiro Mateus 24:30. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Esse versículo, versículo 30, não é, vamos dizer assim, o desenvolvimento dos 3 anos e meio. É o final dos 3 anos e meio. Lembra que nós falamos sobre isso. E vou ler o versículo Mateus 24, então, versículo 29. Nós já tínhamos falado, mas é bom repetir, né, Genaro? Logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol se oscurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. E nós dizemos que esse versículo é um resumo também do sexto selo. Então, no versículo 29, você tem o desdobramento, vamos dizer assim, tudo que vai acontecer nesses 3 anos e meio. Olha só que impressionante. Mas quando chega no versículo 30, podemos dizer que é a última trombeta, ou que diz respeito à última taça. E vocês vão ver como fica mais claro ainda. Eu vou desenvolver aqui outro versículo, Joel 2:32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Esse é um versículo que te mostra o final, já quando tudo aconteceu. Vocês lembram, irmãos, que quando o Senhor vier na sua glória, ele vai se sentar no seu trono e juntará as nações diante dele. Então, aqui você tem um resumo do que significa isso. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque tem um versículo, irmãos, aqui em Filipenses, capítulo 2, que nos lembra isso. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós dizemos isso, que isso quando o Senhor vier. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, você vê que em Monte Sião, como fala no capítulo 14, acho que tem aqui o 14, vamos ver. Capítulo 14, Zacarias. Olha como diz, versículo 4 e 5. Naquele dia estarão os seus pés no Monte das Oliveiras, que está do fronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do oriente para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se retirará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até a céu. Se fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Olha que impressionante isso aqui, irmão. Então, nós estamos trazendo esse desdobramento do final, quando o Senhor vem. Por quê? Porque estamos tentando traçar
que pessoas são as que vão formar parte nesse reino na manifestação de sua vinda? Então, aqui você tem que, por um lado, está naqueles que foram marcados na sua fronte, que eles foram guardados, eles não vão sofrer o dano da ira de Deus, nem também a perseguição que é chamada de grande tribulação, porque eles estão fora do alcance do diabo. Então, esses ali, de fato, que vão estar no reino, que são judeus, 144 mil, 12 mil de cada tribo. Mas também, naquele dia, estarão, como disse assim, é, Isaías 4, 2, 3, os irmãos têm aqui para ler, né? Naquele dia, o renovo do Senhor será beleza e glória, o fruto da terra e da excelência e a formosura para os sobreviventes de Israel. Olha só, olha como que vai trazendo mais clareza ainda esses versículos. Acontecerá que aquele que for deixado em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, e todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Olha, você vê como que é. Ou seja, você está vendo o quadro do que significa, por um lado, aqueles que foram marcados, mas por outro lado também alguns de Jerusalém que fugiram por aquele vale, ó, que Deus protegeu, que eles clamaram ao Senhor e eles foram libertos. Abadias 1:17. Olha só, mas no monte Sião haverá livramento. Será o santo o monte, e os da casa de Jacó possuirão as suas heredades. Ó, como que vem trazendo. Romanos 10, porque aqui Paulo ele está citando Joel, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí você vê como que é. Qual que é o momento de se invocar o nome do Senhor para ele ser salvo? Quando tudo está vindo. Quando tudo está acontecendo, quando chega o final, eles vão se arrepender, eles vão invocar o nome do Senhor. E Apocalipse 14:1 nos deixa muito mais claro que é o momento que o Senhor, que o Cordeiro está em pé sobre o Monte Sião na sua vinda. E com ele, 144 mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome do seu Pai. Então, dito estes versículos, irmão, nós estamos mostrando uma categoria de pessoas que vão formar parte desse reino, que são sobreviventes de Israel. Olha que impressionante isso aqui. Nós temos a ira de Deus em pleno desenvolvimento e no final disso todos os ímpios vão perecer. Olha como que vai continuar ainda para deixar mais claro. Ô irmão, tem esse versículo aqui em 1 Tessalonicenses, que eu quero mostrar outra categoria agora. Se você ler, não sei se o irmão Genaro pode ler, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, tá aqui na tela, irmão. Não, ali não dá para ler, não. Daqui não consigo ver. Mas vou Ah, não pegar aqui. consigo. Tá Vou pegar bom, aqui. então. Já abri aqui. 1 Tessalonicenses Isso, 4. 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Então, existe essa distinção que é muito interessante, irmãos, que nós dizemos na reunião anterior, que quando se disse que o grande dia e terrível dia da ira de Deus, falado por Joel, tinha outro aspecto. Quando Pedro, em Atos capítulo 2, ele vai mencionar essa passagem de Joel capítulo 2, ele não disse grande e terrível dia do Senhor. Ele disse de outra maneira. Ele disse o grande e glorioso dia do Senhor. Porque, embora está a atuação do juízo de Deus, nós precisamos lembrar que a última trombeta e a última taça, que são a mesma coisa, está mostrando dois lados. Nas trombetas está mostrando do lado da perspectiva daqueles que aguardam a vinda do Senhor.
aqueles que estão almejando a vida do Senhor. Porque ali no capítulo, quando vai mostrar no capítulo 9, vai mostrar essa última trombeta, ele vai mostrar que os reinos do mundo se tornaram de nosso Deus. E ali descreve todo aquele cenário positivo que você pode dizer que maravilhoso. Mas quando você vá na sétima taça, irmãos, é terrível o que vai acontecer. E nós precisamos ver que é o mesmo evento com diferente perspectiva. Qual que é a perspectiva das trombetas? É daqueles que estão na fé, que aguardam na manifestação de todo ser vivente que crê no Senhor, e é glorioso aquilo. Mas quando você vem na outra perspectiva, que seria agora, o que que seria agora? Capítulo 16. Vamos lá, irmãos, por favor. Me acompanha na leitura. Capítulo 16. Nós temos agora o quê? Olha que impressionante, irmãos. A sétima praga, que seria a sétima taça da ira de Deus. Eu estou falando disso para vocês se localizarem, né? Porque o nosso objetivo é distinguir que tipo de pessoas vão formar parte no reino na manifestação da sua vinda. Então, versículo 17 do capítulo 16 diz: Então derramou o sétimo anjo sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhes o cálice do vinho de seu o furor de sua ira. E todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva e as de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Então, essa é a perspectiva que nós está mostrando do juízo sobre os ímpios. E não só os ímpios, também a grande Babilônia, que é aquela Israel vendida, unida ao anticristo, que não creram nas palavras daquelas duas testemunhas, dos dois profetas. Pelo contrário, participaram da morte, aprovaram a morte deles. Olha que interessante, porque agora me acompanha, por favor, no capítulo 19. E agora nós vamos ver o mesmo cenário da taça da ira de Deus. Qual que é o aspecto aqui? O juízo sobre os ímpios. Então, quando você fala da taça, você vê com mais intensidade o furor da ira, o dia da vingança. E nessa última trombeta, nessa última taça, você vê o evento do Senhor descendo. Olha o capítulo 17, versículo 11. Olha que interessante, irmãos. Capítulo 19, versículo 11 em adiante. Achou? Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11 em adiante. E vi o quê? O céu aberto. E eis um cavalo branco. E seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo. E na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto de tinta de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguia-nos, olha só que interessante, os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo e branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir, olha, as nações, está vendo? E ele mesmo as regerá com o cetro de ferro, e pessoalmente, olha, pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso.
Olha que impressionante. E tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor de Senhores. E então viu um anjo posto em pé no sol. Olha que interessante. Esse é o cenário, irmão. O Senhor está descendo para pisar o lagar da ira de Deus. Ou seja, quem conhece esse cenário, né? Você pode googlear, né, e ver ali que é como que era o lagar, né? Onde você pisava as uvas. Antigamente, hoje estou industrializado, né? Hoje você tem todas as maquinárias que faz aquele trabalho, mas antigamente era manual. Como que funcionava? Quem tinha uma vinha, ele fazia a colheita num lugar onde se amontoava tudo isso. Então, ele tinha várias pessoas que iam e pisavam aquelas uvas, né? Iam pisando aquelas uvas. Você imagina aquele cenário para tirar, extrair o quê? O suco delas. Então, ele está trazendo o mesmo cenário que aquele cavaleiro, né? Que nós sabemos que é o Senhor Jesus com seus ginetes, vamos falar assim, com seus cavaleiros também, para pisar esse lagar. E qual que é o cenário do lagar da ira de Deus? Sabe qual é, irmão? Armagedão. Ali, olha como que interessante, irmão. Vamos continuar lendo aqui para você entender. Versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamando em grande voz. O que ele clamava em grande voz? Falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais o quê? Carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, todo, tanto pequenos como grandes. E vi, agora sim, então você viu, o que aconteceu? O Senhor destruiu esse. Então esse cenário que você vê é aquele lagar, aquelas pessoas mortas, como aquelas uvas todas arrebentadas. Agora você vê aqui essas pessoas mortas ali em Armagedão. E isso aqui é muito impressionante. Por quê? Versículo 19 nos mostra outro lado. No mesmo lugar, vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montando no cavalo e contra seu exército. Você acredita, irmão, que alguém pode é, é, tomar frente ou fazer frente a esse cavaleiro que vem ali, irmão? É muito atrevimento, né? Eles acham que eles têm alguma chance, mas não tem. Olha que impressionante, irmãos, porque todos eles vão perecer ali, todos eles, ó, exceto quem? Versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Olha como foi o juízo, irmãos. Então você pode ver que todos aqueles exércitos que vieram, que eram a, o exército do norte, que vai mostrar em outro lugar, vieram para essa peleja, né? No capítulo 16, nós vimos esse aspecto, né? Da última taça, e nós podemos até voltar um pouquinho. Versículo 21, antes de voltar. Versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montando o cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Tá vendo? Esse é o cenário. Agora, volta rapidinho lá no 16 de novo, capítulo 16, para mostrar outro lado ainda. Nós estamos falando do que, irmão? Da última trombeta e da última taça. A última taça da ira de Deus. Esse é o cenário quando o Senhor vem. Então, quando o Senhor vem, tem dois lados. Para aqueles que estão aguardando, é glorioso. Mas para aqueles ímpios, irmãos, é morte para eles. Assim de simples. Capítulo 16, nós precisamos ver a quinta, a sexta praga.
Versículo 12. Olha que interessante isso aqui. Derramou o cesto sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Para quê? Para preparar seu caminho dos dois reis que vêm do lado do nascimento do sol, que é o norte. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com, enfim, de enganá-los, vamos falar assim, porque fala assim lá no 19, para juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ah, você entende agora no capítulo 19 que é a mesma coisa? Não são dois eventos aqui. É a mesma coisa dito de outra maneira. Mas está dando referência à sétima taça da ira de Deus. Então, essa peleja, essa sexta praga, essa sexta taça é um preparar. Aqui você vê no versículo 15: e eis que venho como vem um ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu, e não seja revelada sua vergonha, não se manifeste sua vergonha. Então, olha, você viu, fez um parêntese ali, né? Isso aqui está entre parênteses, significa que alguém fez um comentário aqui. Mas se você ler o 14 e o 16, então os ajuntarão em um lugar que é chamado em hebraico como que é chamado, Diego? Armagedon. Armagedão, você tá vendo? Então, é o mesmo cenário, Diego. Aquele cenário do capítulo 19 que nós limos, é o mesmo cenário aqui do capítulo 16, a mesma coisa. Agora, a sétima praga, seria dito a mesma coisa como resultado final. Lembra que lá no capítulo 19, o que, que aconteceu com o anticristo e o falso profeta? Eles morreram no pisar do lagar de Deus? Ou eles foram só aprisionados? Eles foram só aprisionados. O resto morreu, todos eles morreram ali. E as aves do céu se fartaram da carne daqueles exércitos. Mas quando você vem aqui na sétima praga, nós já limos, mas só estou ressaltando, né? Isso é que a grande cidade foi dividida em três partes. Ou seja, como que você entende aquele terremoto? Porque tudo isso está nesse cenário da vinda do Senhor. Capítulo 11, vamos lá. Capítulo 11. E agora sim você pode entender claramente esse aspecto. Versículo 13. Irmãos, aqui já morreram as duas testemunhas. Isso não tem nada a ver na leitura. Se você leu 12, as duas testemunhas, fala versículo 12. Mas o versículo 13 não corresponde na sequência da leitura. O versículo 12 é até o início dos 3 anos e meio. Mas o versículo 13 é no final. É por isso que muitos irmãos não entendem isso aqui. Naquela hora, olha, qual que é o cenário que nós estamos trazendo? É a vinda, aquele cavaleiro vindo, né, para pisar o lagar de Deus. Naquela hora, houve um grande terremoto. Você vê que impressionante, agora associa isso. E ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. É o mesmo cenário do que? Da última taça, da sétima taça, da sétima trombeta. Tudo é a mesma coisa. Você tem que entender que isso aqui, que morreram 7.000 pessoas, aonde que morreram 7.000 pessoas? Em Jerusalém. Lembra-se que o Senhor, na última trombeta, na última taça, se lembrou de quem? De quem que se lembrou, Genaro? O Senhor se lembrou de quem? Da grande? Rapaz, aqui apagou de mim. É a É. grande meretriz, para dar-lhe a beber do cálice da ira de seu furor. Ou seja, Deus está furioso com ela e vai dar a viver agora o cálice em dobro. Lembra capítulo 18? Eles vão pagar por tudo que fizeram. E aqui especificamente está falando daquele povo de Israel que está unido ao anticristo. Então é a mesma coisa, só que você está trazendo o cenário de quê? Da última trombeta, da última taça, e
associando com o versículo 13. Olha, e naquela hora houve um grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Você vê quem que é? Lembra que nós falamos ali em Zacarias 14? Que o terremoto ali dividiu aquela num lado do ocidente e do lado do ocidente abrindo um vale e eles passaram. Essas pessoas são as que estão dando glória a Deus do céu, que são judeus, que clamaram o nome do Senhor Jesus. Para o judeu clamar o nome do Senhor é porque realmente crê nele, irmão. Porque um judeu jamais vai clamar outro nome que não seja Jeová. E por que que esses judeus aqui clamaram e invocaram o nome do Senhor para ser salvo? Porque creram no testemunho pregado pelas duas testemunhas, pelos dois profetas. Então você vê o juízo sobre a grande meretriz nesse versículo 13, que diz respeito à última trombeta e à última taça. Mas também você vê o livramento que Deus fez com aqueles. Então, dito isto, agora nós podemos entender o que? 1 Tessalonicenses, está aqui na tela. 1 Tessalonicenses 4,16. Por quê? Porque nós estamos querendo mostrar um aspecto muito interessante, irmão, nesse cenário da última trombeta, da última taça, para nós entendermos o quê? Versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 16 ao 17. Esse é o irmão Genaro que leu. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a ressoada da trombeta de Deus. Que trombeta de Deus é, irmão Genaro? Que número de trombeta é? Primeiro de Coríntios, Genaro, por favor, capítulo 15, versículo 51. Estou abrindo aqui. 51 ao 53. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Última trombeta. Isso, irmão. Tá vendo? É a última trombeta que seria número 7. Número 7. Isso. Mas quando você vai lá na última trombeta, não tem isso aqui. Verdade. Nós já limos a sétima trombeta, mas não mostra esse lado. Quem que nos traz essa luz? Ou de que maneira o Senhor está mostrando isso? Através dessa epístola, o Senhor está mostrando para nós um cenário muito impressionante. Ou seja, no meio do caos, do terrível que está acontecendo, o Senhor disse assim, versículo capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, olha o aspecto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a ressoada a trombeta de Deus, o que vai acontecer? Descerá dos céus. O que te faz lembrar isso, Diego? Apocalipse capítulo 19, que nós lemos, descerá do céu, versículo 11. E vi o céu aberto, e esse um cavaleiro branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Esse cavaleiro estava vindo, e versículo 14 diz: seguia-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. É claro, Diego, eu vou deixar claro isso aqui, é só uma figura de linguagem. O Senhor Jesus, quando vem, não vem com com um cavalo, tá bom? Deixar claro isso aqui, né? A figura é maravilhosa. Tá mostrando um cavaleiro com seus cavaleiros aqui, com seus ginetes. Mas não é assim que o Senhor vem.
Aqui no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, como vem o Senhor? Descerá dos céus. Tá falando que vem do céu. Mas, irmão, não vem com cavalo, tá bom? Vamos deixar claro isso aqui, essa figura só. Então, no capítulo 19, está mostrando que ele vem do céu com quem que vem? Com seus exércitos. Exércitos. Olha que impressionante, vem com seu exército. Mas aqui, irmão, isso aqui vai nos ajudar a entender esse exército. Porque dizem que quando ele desce do céu, o que está acontecendo aí? Os mortos em Cristo Ressuscitarão. ressuscitarão primeiro. E Aleluia. depois nós, os vivos, os que ficarmos. Eu pergunto, Seremos arrebatados. isso, os que ficarmos de quê, irmão Genaro? Vivos. Isso, ficarmos vivos depois da grande tribulação, depois da ira, depois da vingança, porque ele já está vindo. Ó, Sim. depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens. Olha só, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E aqui tem uma frase: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nas nuvens? Não, irmãos. Lembre que ele está descendo para quê? Para Da pisar o terra. lagar de Deus. E agora você tem o cenário. Quem que é esse exército que vem com ele, irmãos? Quem é? Essa é a pergunta da grande. Como é? Uma grande pergunta, uma interessante pergunta. Sempre quis saber quem é esse exército. Irmão, esse exército são todos os que foram ao encontro com o Senhor nos ares para descer junto. Tá vendo, irmão? São pessoas que foram transformados com um corpo glorificado. Por isso que esse cenário é maravilhoso. Eles também estão montando cavalo branco, eles também têm vestidura branca e tem o mesmo corpo do Senhor. Esse é o cenário que você tem que entender. Depois nós, os vivos, os que ficarmos desse lugar, dessa grande tribulação, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor. Mas se o Senhor vai ficar nas nuvens, Diego, ou ele vem para pisar o lagar de Deus? Quer Ele vem para ver? pisar. E isso, vem para pisar o lagar de Deus. O que que vem junto agora? Os 144 mil ou os que ressuscitaram dos mortos? É impressionante isso aqui. Porque ele vem junto para pisar o lagar da ira de Deus sobre os ímpios. Agora, eles vão pisar junto? Não. Porque de que maneira o Senhor vai destruir esses que se ajuntaram na Magedão? Pelo poder de sua palavra. Uma espada que sai de sua boca vai destruir todos eles. Exceto quem, irmão Genaro? Remanescentes. Não, ali naquele lugar que estão todos reunidos. Tem dois personagens que não vão morrer. Você lembra, Diego? Testemunhas. Vamos ver se o Carlos. Carlos, você lembra? Testemunhas. Não, os testemunhos já morreram. Também vão morrer. Vamos ler então. Vamos lá, capítulo 19, né? Versículo 20. Pode ler, Diego. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. 21. Ese, Ahí está. Está aquí el 21. los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Ou seja, aí fica claro agora, não fica? O que que fica claro para nós? Que aquele cavaleiro que está vindo, ele vem com quem agora? Com seus cavaleiros, com seu exército. Quem que é o exército segundo 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17? Tá vendo que somos nós mesmos que ressuscitamos dos mortos? Eu vou me incluir também. Que ressuscitamos do morto, que estamos lá ao encontro do Senhor nos ares para descer, irmãos. Por isso que
E isso que é muito interessante, porque tem pessoas que colocam a, o arrebatamento antes da grande tribulação. Esses são nossos irmãos pré-tribulacionistas. Eles dizem que vai ter um arrebatamento secreto nos ares. Mas não tem como, porque esse versículo aqui te deixa claro. Quando é que o Senhor vem nas nuvens? Na última trombeta, irmãos. Como é que eu vou trazer ao Senhor nas nuvens antes da grande tribulação? Se ainda não começou as trombetas, não começaram as tasas? Esse versículo te mostra com clareza que o Senhor vem só na última trombeta. E os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, disse Paulo, nos encontraremos com ele nos ares. Você vê que impressionante isso aqui? Então, aquele sentimento, aquelas pregações que vão poupar, primeiro aqui em Apocalipse capítulo 3, eu acho que é o versículo 16, se não me equivoco, é um versículo que diz, não é o 16, mas diz assim, livrar-te do dia mal, uma coisa assim, né, que fala. Então, os irmãos apoiam nesse versículo para dizer que eles não vão passar pela grande... Ao vencedor, assim darei vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do seu Pai. Não é esse, não. Mas está no capítulo 3. Ele fala isso, ou no capítulo 2. Vamos ver. Capítulo 2, versículo 16. Não, não é esse, não. Mas ele tem um versículo ali em capítulo 2 ou capítulo 3 que diz que o livrar-lo-é do tormento que vai vir sobre a terra. Então, esses irmãos apoiam para dizer que o Senhor vai vir antes. Quando tem um versículo que diz que ele vem como ladrão na noite, então ele vem para aqueles que estão aguardando. Então, esse sentimento de que a igreja não vai passar pela grande tribulação é errado, irmãos. Olha o que está falando aqui, com clareza. E quando você vai no desdobramento, capítulo 13, você vê no versículo 5 que a besta vai matar os crentes. Capítulo 12, versículo 11 de Apocalipse diz que eles o venceram e mesmo em face da morte não amaram sua vida. Ou seja, os irmãos vão ser perseguidos, mas alguns deles vão sobreviver. É o que nós estamos vendo aqui. Paulo ele diz, né, e nós os vivos, os que sobramos, ou seja, o que vão, vamos dizer assim, não vão ser mortos pelo anticristo. Os que sobramos vamos ser transformados num corpo glorioso e nos encontraremos nos ares com o Senhor. O mesmo cenário está descrito onde? Apocalipse 19, que nós lemos. 19, versículo 11 na adiante. Quem que são esse exército? Os que ressuscitaram dos mortos e os vivos. Os que têm um corpo glorificado. Olha que impressionante isso aqui. Podemos dizer assim que capítulo 25 de Mateus. Vai lá, irmão, por favor, lê para nós, irmão Diego. Versículo 31. Mateos 25. 31, isso. Espera ahí, acá. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Aí. Com quem vem aí? São os anjos, dizem, né? Não dice ángeles. Sí, con todos sus ángeles. Pero allá em Apocalipse 19 não fala anjo, fala exército. Você vê que impressionante? Nós Ujú. lemos lá, ele vem, ele é um cavaleiro montando um cavalo branco, descendo do céu com seu exército. E como que está vestido o exército do Senhor? Eles têm cavalos também e eles têm vestiduras brancas. Você vê que impressionante isso aqui? É impressionante porque você está vendo um cenário que o Senhor vem para pisar o lagar de Deus com santos transformados. Mas, por outro lado, capítulo 14, vamos lá, capítulo 14 de Apocalipse. Isso aqui tem que repetir até ficar claro. Versículo 1. Agora, ele mostra outro lado. E isso aqui é muito importante. Por que que mostra outro lado? Porque lembre-se que Apocalipse tem várias maneiras de dizer o mesmo. Ele vai te dizer o mesmo aqui, mas de outro lado. Qual que é o lado aqui? São aqueles selados
144 mil pessoas vivas que sobraram da grande tribulação. Que diz, eu olhei, aqui João está olhando, olhei e eis um cordeiro em pé sobre o monte Sião. Agora pergunto, em que momento é que o Senhor Jesus estará em pé no monte Sião? Quando ele vem, irmãos. Então ele está te mostrando agora que ele já chegou, está em pé. Lá em Zacarias está em pé onde? Coloca seus pés onde? No monte das Oliveiras, oliveiras. Mas aqui ele coloca seu pé onde? No o lagar, monte, no monte Sião. Você vê? Não, é a mesma coisa. Só está mostrando outros lados, tá bom? Esse aqui é o lado de Sião, com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o nome dele e de seu pai. Quem são eles? Os que foram transformados, que vieram com ele, ou são os que sobraram vivos aqui na terra? O remanescente vivo. Esse aqui, irmão, não são os que desceram com ele glorificados. São as pessoas vivas de Israel, que é o remanescente. Você vê como que é importante entender essa distinção? Por que que eu falo isso? Porque quando você foi no capítulo 7, lembra que um anjo falou: cuidado aos 4 anjos, não façam nada até marcarmos, porque eles são pessoas vivas. Por que que eles foram marcados? Para que não sejam atingidos com as coisas. Então, como posso dizer que depois dos 3 anos e meio eles vão estar glorificados? Não. São pessoas vivas que vão sobrar para o cumprimento das promessas que Deus fez tanto a Abraão, Isaac, Jacó, como também a Davi, irmãos. Tudo que foi falado pelos profetas tem que ser cumprido. Mas como se não tivesse pessoas vivas de Jerusalém, como é que Deus vai cumprir essa palavra? Agora, você tem que separar aqueles que foram transformados e ascenderam ao encontro do Senhor, que viram e pisaram o lagar de Deus. Mas também, esse que está aqui é diferente. São pessoas vivas. Você vê que impressionante? Não é muito impressionante isso aqui? É maravilhoso, irmão. Por isso que quando nós trazemos a distinção, quem que vai formar parte do reino na sua manifestação? Então, está ficando claro. Por um lado, nós temos aqueles que foram glorificados. E quando eu falo foram glorificados, eu quero ler com vocês Lucas 21, versículo, acho que é o 20. Não, capítulo 20, acho que é 34, versículo de 34. Versículo 34 e 35. Pode ler, irmão Genaro, por favor. Lucas 20, 34 e 35. então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aleluia! Aleluia. Agora temos uma definição para aqueles que foram transformados com o corpo glorificado. Eles não podem mais morrer porque são chamados o quê, Genaro? São como os anjos, mas são chamados como? Filhos da ressurreição. Olha só que impressionante, irmão. Então, quem que vai formar parte desse reino na sua manifestação? Os filhos de Deus. E agora sim, fica claro, irmãos. Existe uma distinção entre 144 mil judeus preservados vivos entre aqueles que são chamados filhos da ressurreição. Sabe? Isso aqui é muito impressionante. Isso nos mostra em primeira de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Pode ler, irmão Diego, em espanhol, por favor. Primeiro de João, Capítulo 3.
capítulo 3, versículo 1 e 2. Había entre los fariseos un dirigente de Não, los judíos primeira de llamado... Juan, Ah, primeira primera de, de Juan, perdón. primeira de Juan, sim. Primera de Juan 3:1. Sim. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Aí. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, temos a distinção agora. Aqueles irmãos que são chamados filhos da ressurreição são o quê, Diego? Filho de Amén, hijos de Deus! Dios. Aleluia! Aleluia! Que coisa tremenda, irmãos. Olha como que é a denominação que o Senhor, que nós vamos ter no seu reino, irmãos. Filhos de Deus, irmãos, iguais a Ele. Que privilégio, irmãos. É que Isso ainda não precisa. somos, né, irmão? Ainda não somos, mas seremos. Sim, isso. Naquele momento seremos chamados. Hoje já somos filhos de Deus, mas seremos manifestados filhos de Deus. Isso que Sabemos, sin fica. embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Que coisa que impressionante, irmão. Que coisa linda, irmãos. Olha que impressionante. Esse é o cenário, irmãos, que nos diz respeito a quem vai formar parte desse reino na sua manifestação. Olha que privilégio, irmãos. E eu agora faço um parêntese para trazer uma reflexão, irmãos. Quão grande amor tem nos dado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, quando nós lemos ali em João, agora sim, Evangelho de João, capítulo 3. Olha que lindo, irmãos. Versículo 35 e 36 de 1 João. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado nas suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você vê que se nós perseverarmos, irmão, na fé, nós veremos a vida, porque a manifestação dele é a manifestação da vida de Deus em nós, gloriosa, irmão. Por isso que quando nós lemos 1 de Coríntios, que isso aqui é impactante para o nosso coração. É impressionante, irmãos, que promessa, que coisa maravilhosa. Você já viu muitos filmes, eu vi muitos filmes da TV, mas nada se compara com isso aqui que nós vamos receber, irmãos. Não entrou em nenhuma cabeça de diretor nenhum, de nenhum, como dizia assim, nenhuma filmadora. Tamanha revelação que Deus vai fazer conosco. Por isso que fala lá em 1 de Coríntios, capítulo 3, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que nem jamais penetrou um coração humano, nem mente humana, o que Deus tem preparado para nós, irmãos, se perseverarmos até o fim. Porque essa é a condição, perseverar até o fim. Olha como fala aqui. Nós lemos no versículo 51, quando ele disse que não, eu vos digo um mistério que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Agora você entende que essa transformação é ser igual a ele. Em um momento, em um abrir e fechar de olho, ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Porque é necessário, versículo 53, que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. É tremendo, irmãos. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Tem que fazer a pergunta, né, Genaro?
Pode fazer a pergunta, irmão Genaro. Que pergunta, irmão? Não Leia o entendi. versículo 55 e 56. De qual, irmão? Fala para mim o livro. Primeiro de Coríntios, Oh. capítulo 15, Ah, tá. 55 e 56. É que impressionante isso aqui. 55 e 56. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso Senhor, o vosso trabalho não é vão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É maravilhoso, irmãos. Muito, muito rica essa palavra. E aqui em Apocalipse 19 nós já lemos, né? Nós já abordamos isso aqui. E eu queria ler com os irmãos. Eu vou fechar isso aqui. Vamos lá no capítulo 25 agora de Mateus. Nós lemos, o Diego leu só um versículo, né? Mas vamos ler agora. Vamos fazer a leitura. Capítulo 25, versículo 31 em adiante. O irmão René não consegue ler, né, irmão René? No, no puedo, disculpa. Não, sem problema. Vamos lendo aqui então. Eu vou lendo aqui, começar a ler a leitura aqui. Só que eu vou colocar na galeria. Tá bom. Eu vou ler aqui. E disse assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como um pastor separa dos cabritos e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, estava enfermo e me visitastes, preso e fostes a ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando tivemos forasteiro e te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando tivemos enfermo e preso e te visitamos? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que eu fizesse a um de meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiros, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não me fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome e sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então eu quero trazer para os irmãos um entendimento que o Senhor nos deu, né? E que esse versículo nós podemos localizar ele.
Se ele está falando no início, aqui no versículo 31, que é quando o Senhor vier, então o que que já aconteceu, irmão Diego? Se o Senhor já está sentado, o que já aconteceu? O que já passou? Qual seria passado já? Você sentou no seu trono com os seus anjos. O que que já passou atrás? Não é as sete trombetas e as sete taças já passaram? O julgamento? Isso, já passou o julgamento. Mas agora temos um novo julgamento. E esse julgamento é que muitos irmãos interpretam de várias maneiras. O que nós precisamos entender quando o Senhor traz no capítulo 25 todo o desdobramento do que ele começa no capítulo 24. Quando foi perguntado para ele sobre os discípulos perguntaram sobre os tempos do fim e os sinais da sua vinda. Mas agora ele estende, além dos sinais da vinda dele, o que vai ser a manifestação do reino dele. E ele traz uma divisão muito categórica nesse dobramento do capítulo 24 e até o 25, os que são de Deus e os que não são. E ele vai trazer com clareza como que ele vai julgar no seu reino. E isso que é muito interessante. Porque, irmãos, o julgamento já passou. É isso que nós precisamos entender. O julgamento já foi. Essas pessoas sobreviveram ao Tá. julgamento. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sim, Se o julgamento já passou, agora vem outro julgamento. E dentro desse julgamento existem os justos isso, e os injustos. Que os justos isso, são as ovelhas, os injustos são os cabritos. sim, Agora, como é que esse justo não conhecia o Senhor? isso. Muito bem. Essa pergunta é a pergunta do milhão. Interessante, né? Muito boa essa pergunta. Você sabe, irmão, que uma coisa que nós sempre nós colocamos aquilo que nós vimos, né? Não quer dizer que aquilo é 100% assim, mas uma coisa que o Senhor nos deu sentimento é que a apostasia está no seu auge. Então, apostasia são pessoas desistindo da fé. Hoje nós vemos um cenário muito terrível na juventude. Não acredita mais nada que se refere ao Senhor Jesus. Que dirá Deus, né? Qualquer coisa eles creem. Então, está se levantando uma geração que não tem conhecimento de Deus. E muito pronto, a Bíblia vai ser exterminada do meio. Quando venha o controle absoluto, ninguém vai poder ter acesso nem pelo online, nem pela, vamos dizer assim, livraria, essas coisas, não vai ter acesso à Bíblia. E outra coisa, a Bíblia não vai ter mais valor, não vão ter mais credibilidade. É. Então, quando termine esse tempo, e isso que é muito interessante, por isso que nós precisamos, isso nos mostra um cenário muito forte na humanidade, que quando comece Deus a lidar com Israel, vai ter um cenário muito terrível no mundo, irmão, em relação à fé cristã. Hoje, cada vez menos cristão tem. Vamos dizer assim, cada vez mais está manifestando o que não querem mesmo. Essa apostasia. Apostasia na sua plenitude é a revelação do iníquo. Mas o que, que vai ser o contexto ali? Não vai ter mais pregação do evangelho. Nem mencionado o nome de Jesus. Só quem vai mencionar o Senhor Jesus são as duas testemunhas. Porque até aqueles anjos do capítulo 14 que eles vão pregoar nos ares o evangelho eterno, não tem Jesus Cristo na palavra deles. Eles vão dizer que o evangelho que eles vão pregar é para eles não se deixarem marcar. Ou seja, dentro do julgamento da ração de um ser humano, quando ele está vivendo naquela época, vai ser o discernimento do bem e do mal que eles tenham. E isso aqui é muito interessante, ó. Deixa eu ver o que escreveu aqui. Amém, disse o irmão Carlos. Ou seja, quando você vê esse cenário que as pessoas não vão querer mais Deus, então você tem que ver que a pregação daqueles anjos é para eles não se deixarem marcar. E isso que aqui é impactante, irmãos, porque por que que os anjos não falam de Jesus?
Por que não pregou? Porque as duas testemunhas fizeram isso com Jerusalém só. Elas não foram para o mundo pregoar. Então, o remanescente é que vai se arrepender pelo que eles fizeram. Por isso que eles vão ganhar o direito de eles participar do reino. Eles vão se arrepender. Então, Deus está lidando com Israel. Mas o resto do mundo não quer saber nada de Deus. E o julgamento é por nação. Quando você lida aqui nesse versículo, tem essas pessoas que não têm conhecimento de Jesus. Não tem Bíblia, não tem nada. Eles estão diante de alguém que não conhece. E eles estão com temor, vão confessar que Jesus é o Senhor, porque eles estão diante dele. E vão se dobrar diante dele. Mas eles vão perguntar, quando que nós fizemos isso? Agora, pergunto para você, Genaro, se eles tivessem a Bíblia, eles vão saber, né? Não vão fazer essas perguntas, mas não tem Bíblia para eles. Hoje nós temos. Hoje nós sabemos. Hoje nós entendemos. Mas aquelas pessoas não vão ter. Por isso que nós Então, estamos falando de uma geração. aí que entra a questão, né? Porque para ser justo, a pessoa tem que estar no justo. Isso. Por isso Tem que que, não, e não, tem não que é fazer, mais tem que praticar a justiça para ser justo. Mas isso. nesse caso, esses homens nem conhecem o Senhor. Isso, muito bem. A justiça é diferente ali. É porque, olha só, ó, É, os que não conheciam quer dizer, os cabritos, isso. ainda tá bem, né? Mas os ovelhas, os justos, não conhecem o Senhor, aí é muito forte isso aí, né? Sim, E no passado a gente aprendeu que esses justos são pessoas que fizeram o bem para os perseguidos sim. na grande tribulação. Isso. Exatamente. Eles vão, com a ação deles, você tem que lembrar, por exemplo, quando Israel estava sendo perseguido na Segunda Guerra Mundial por Hitler, muitos alemães não concordavam com ele e protegiam muitos judeus, salvaram muitos, enviavam por trem, salvaram, protegeram famílias. E não era necessariamente crente, eram pessoas que não concordavam com essa dictamen desse Ideologia. ditador. Sim. Então, tinha nações que não se uniram a Hitler e que protegeram a esses. Então, você tem que ver esse cenário. O anticristo, ele vai ter domínio sobre o mundo, mas tem nações que não vão se submeter a ele. Por isso que ele vai ter a grande perseguição. E eles são chamados de ovelhas, não porque creram em Jesus Cristo, senão porque seus atos são atos justos. Qual que é o ato justo na grande tribulação? Proteger a um dos que o pequenininho, que o Senhor chama de Sim. pequenininho, que é o remanescente dele. Deram comida, água, Isso, vestimenta. exatamente. Eles vão ser sustentados por quem? Por essas nações, por essas pessoas, que são chamados de ovelhas, que vão entrar no reino do Senhor. Agora, e esse aqui é algo que eu vi. Quando você vê essa distinção de ovelhas e cabritos, o Senhor no seu reino está separando aqueles que vão estar do seu lado e os que não. Não quer dizer que eles vão ser lançados no lago de fogo. Por quê? Leia o versículo 46, por favor, irmão Diego. Mateus 25, né? 46, acho que é. Vamos ver. 25. 46. Leia, por favor. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Isso. Aí, então, os justos que está mencionando aqui são ovelhas. Eles vão ter vida eterna? Não. Isso que é interessante, porque eles vão entrar no reino milenial. E no reino milenial, esses que são nações são pessoas vivas, carne e sangue. Então, como que eles vão ganhar vida eterna? Isso aqui é algo que o Senhor me mostrou. Então, não quer dizer que esses cabritos vão ser ali imediatamente lançados no lago de fogo. É uma sentença para aqueles que não são de Deus. Cabritos são uma denominação para dizer que a pessoa não é de Deus. E ovelha é para dizer que é de Deus. Mas tanto ovelhas como cabritos vão entrar no reino. Esse é o meu ponto de vista. Porque no reino milenial, e você vai entender o que eu estou falando. Agora vamos na leitura. Capítulo 20, por favor, de Apocalipse. Vamos lá.
Isso aqui nós precisamos desenvolver com mais, ou seja, mais vezes, né? Por que que eu sostenho que tanto cabrito como ovelha vão entrar no reino? Porque a sentença que fez para um e para outro não vai ser no momento, vai ser no futuro. Quer ver como? Porque lembra, por exemplo, uma criança, quantos anos vai ter uma criança, Genaro? Você lembra disso? Essa leitura? No reino milhão, uma criança vai ter quantos anos? 100 anos. Tem, inclusive mais de 100 anos. Isso, quando nós falamos que uma pessoa pode viver 1000 anos, é uma coisa louca ou uma coisa que já aconteceu no passado? Já aconteceu no Já passado. aconteceu. É, os descendentes da época de Adão, eles viveram até 900 e poucos anos. Que dirá no reino milenial, quando o Senhor, um reino de justiça e paz, não vai viver mais tempo? Tá impressionante isso aqui? Ou seja, o que que está dizendo esse versículo 46? É a sentença para o futuro. Por que o futuro? Capítulo 20 de Apocalipse. Vamos lá. Olha que interessante isso aqui. Versículo 7. Aqui, irmão, nos lembra que quando o Senhor vem e ressuscita os mortos, vão ressuscitar, vão governar, vão reinar junto com o Senhor. Mas quando se cumprirem os 1000 anos, olha o que acontece aqui. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, o que que vai acontecer? Satanás será solto de quê? Da prisão. Da prisão. Agora, o que que aconteceu com essas pessoas vivas que entraram no reino do Senhor durante 1000 anos? O que que aconteceu? O que que você acha, Carlos? Fala de novo a pergunta. A pergunta é se antes dos 1000 anos Satanás está atado, mas se as pessoas que estão vivas, introduzidas no reino, o que que vai acontecer com eles? Eles vão se multiplicar, porque É, são e vão, pessoas carne e sangue, vão se multiplicar de novo. claro, E para que é solto Satanás? Olha que impressionante isso aqui. E para sairá instigar, para a instigar. seduzir as nações, versículo 8, que há nos quatro cantos da terra. Olha só, como é que se encheu tão rápido, tão 1000 anos se encheu de novo a terra? Os quatro cantos da terra, as nações, novamente. Mas o que que o Senhor fez no seu reino? Quando ele separou as ovelhas e os cabritos, não quer dizer que os cabritos não entraram no reino. Vão fazer parte, mas não, como disse assim, do que o Senhor chama reino, a esfera do reino. Eles vão estar, porque são pessoas vivas que passaram para o juízo. Agora, irmãos, essas nações vão se multiplicar. Em toda a história nós vemos isso. Sempre teve como disse assim, Abel, que era uma pessoa de Deus, e o Caim, que não era de Deus. Você tem aqueles que invocavam o nome do Senhor e tem aqueles que seguiam, como dizia, multiplicando-se como Caim, não é? A linha de Caim, não lembra? Aí você vê todas essas duas linhas. Mesma coisa no reino de Deus, irmão. Quando o Senhor vier, vai ter pessoas que não vão aceitar o governo do Senhor, mas tem que se someter porque o Senhor está governando ali. Irmão Vitor, Sim, mas eu tenho uma dúvida aqui. Me explica sim, isso aqui, por exemplo, do 46. sim, Se não tivesse essa palavra, eu até concordo 100% com você, mas havendo essa palavra, ele muda um pouco e não consigo entender o que você está falando. Por exemplo, sim, o versículo 46 fala assim: sim. e irão esses para o castigo. Se fosse só até aí, tudo bem. Uhum, Mas aqui fala castigo eterno. sim. Muito Então bem. não é parcial, é na Isso, eternidade. isso. Muito bem. Mas, como disse assim, é uma sentença que vai se desdobrar somente no trono branco. Quem que vai para o castigo eterno? Somente na ressurreição para a morte, depois dos 1000 anos. Ah, tá. Agora tá É, entendendo. Tá jogando lá para frente. exatamente, está jogando para frente. Ah, entendi. É uma sentença que está dando para os ímpios, mas também para os vivos, porque os vivos, que são ovelhas, eles não vão ter a vida eterna ali.
Entendi. Entra como carne e sangue. Só eles vão ser provados quando Satanás seja solto, depois dos 1.000 anos. Deus vai fazer o que sempre fez: provar os moradores da terra. Mas para o justo também aqui nos mostra que Justo. eles não terão a vida eterna, E isso mas não eles vão vão ter. entrar na vida eterna. E isso vai entrar na vida eterna. Mas o que que acontece aqui? Lembra a expressão tragada foi a morte? Aonde está a Sim, tua vitória? sim, Qual que é o cenário para dizer isso? A transformação do corpo. Paulo ele certo. disse, depois que transformado o seu corpo. Mas isso aqui ainda tem corpo, carne e sangue. Quem que opera na carne e sangue, irmão? A É o morte. diabo, né? A Exatamente. morte. Então falta ainda ser tragada na morte. A morte é essas pessoas que estão entrando no reino. Por isso que tem 1.000 anos. Para depois dos 1.000 anos, Satanás seja solto para tentar as nações para ver quem está do lado de Deus. E agora sim, tragada foi a morte totalmente. O último inimigo a ser derrotado é quem? A A morte. morte. Só quando? Depois do milênio, porque só depois do milênio é que o Senhor vai destruir toda a carne e sangue, todos. Os que se revelam, mas os que são justos vão ser transformados. Por isso que é promessa de vida eterna para o futuro. Eles vão estar no reino milenial, mas eles têm que perseverar sendo justos no governo do Senhor. Eles entram como justos e aqueles que vão nascer dentro do reino, que vão se multiplicar, também têm que provar que eles são justos, ou que são ovelhas. Por quê? Ó, versículo 8, vamos de novo. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog. Agora presta atenção, a fim de reuni-los para a peleja. Ou seja, como fez em Armagedão, você lembra que Satanás enganou todo mundo? Vai fazer a mesma coisa agora para pelejar contra quem? Contra quem que vai pelejar, irmãos? Olha só isso aqui. O número desses é como a areia do mar. De onde que se multiplicaram? Ó, versículo 9: marcharão então pela superfície da terra e sitiarão acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Aí, pronto. Assim de simples, o Senhor vai destruir todos. Mas deixa eu fazer um comentário aí, Vitor. Sim, pode. Olha só esse quadro de rebelião que Satanás, vamos dizer, injetou dentro do coração deles para pensar em eles que eles poderiam fazer alguma coisa contra o Criador. Sim, Esse povo aí perdeu total, essas pessoas vão perder totalmente o conhecimento pleno de quem Deus é, sim, porque hoje em dia a gente sabe, né, que a gente tem, mesmo que você não seja um cristão, filho de Deus, ali no mundo o povo sabe que não poderia enfrentar Deus, né? sim, Mas esse povo tá tão rebelde, a expressão máxima da rebelião de Satanás também, esse povo vai ter que manifestar, eles vão se levantar contra Deus, e Deus é uma coisa terrível, Deus não pode permitir, e Deus tem que julgar. Claro que o instigador é Satanás, imagina levantar nações contra Deus. E quando se fala de uma nação, hoje em dia a gente fala Paraguai 8 milhões, Brasil 200 e não sei quantos milhões, né? Aí fala Estados Unidos 300 e poucos milhões, aí fala China 1.600 milhões. É muita gente. Então imagina a quantidade de pessoas que vão se rebelar contra Deus. Dentro desse povo, as nações que vão permanecer durante o milênio vivos e vão se multiplicar, né? A gente sabe que eles vão ficar doentes também. A Bíblia fala disso. Então as folhas vão servir para sarar o corpo deles, porque o corpo deles sim, vão ter limitação. Não vai ser igual ao nosso, o nosso corpo já é diferente, seria diferente, né? Porque a gente seria filho de Deus sim, com a natureza de Deus naquela época, né? sim, Mas eles não vão ter nada disso, só vão ser as nações. E Satanás ainda vai instigar o coração deles para se levantar contra Deus. É o sim, resultado, lógico, Deus tem que julgar, porque o julgamento tem que vir, né? Não tem jeito, né? sim. Daí no capítulo 21, aquilo que você diz. Aí no capítulo 21, não sei se eu vou pular nesse assunto, mas eu estava lendo esse versículo, quando fala 21:4, aí o elemento morte some, desaparece, né? E Sim, diz: E Deus limpará os seus olhos de toda lágrima, e não haverá mais morte. sim, Esse é o primeiro ponto principal, né? Mas o que que traz a morte? A morte, de fato, né, traz consequências de pranto, de clamor, de dor, né?
Então, esse é o ponto que Deus vai eliminar. Detrás de Satanás e os seguidores dele, há um elemento morte, vai sumir totalmente. E aí vai ficar todo mundo livre, né? Vamos Isso, dizer assim, o ambiente vai, vai ficar purificado o ambiente, né? E sim, esse é o objetivo de Deus. Deus tem que limpar o universo todo que foi, vamos dizer, colocado debaixo da rebeldia de Satanás. sim, Agora o universo fica livre, puro e genuíno. verdade. Amém. Muito bom. O, é por isso que eles são cabritos. Mas para te ajudar mais ainda, aquilo que você falou, vamos ler, fazer uma leitura, Diego, em espanhol, que é fantástico o espanhol, né? Diego, por favor, lê Mateus 13, do 24 ao 30, por favor. Amén. Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. ¿Hasta cuándo? Até o 34. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca juntos hasta la cosecha. Isso. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Que impressionante, não? ¿Leíste hasta cuál? Hasta 30 acá. Les Le, contestó le- otra parábola. no, hasta Treinta ahí y está uno. bien. Hasta ahí está bien. Está el Bueno, 30, ¿no? Entonces, acá también nosotros vemos que, sí, como vos estabas describiendo ahí, las ovejas del cabrito, eso, que los dos pues están juntos. eso. Eso es lo que Amén. quería mostrar ese aspecto, porque en el reino milenial, cuando el Señor está, porque el juicio ya pasó, los 3 años y medio fueron de juicio, ellos sobraron, ellos ya pasaron por el juicio. Ahora lo que el Señor está haciendo es separando en el reino de Él, los que son llamados de ovejas van a estar del lado de Él, pero el resto no. Eso es lo que es interesante. Entonces el Señor no va a arrancar, ahora le va a dejar crecer juntos, ovejas y cabritos, para que cuando Satanás sea suelto, Él traiga esa separación, o sea, en el juicio, va a traer un juicio nuevamente para destruir todos. Ese es el aspecto que va a decir el capítulo 9, capítulo 20, versículo 9. Marcharán. ¿Quién que va a marchar? Lo que Carlos dijo. Por un lado, vos ves que la muerte está operando, que él citó capítulo 21 de Apocalipsis, que es muy bueno. Nosotros vamos a desenvolver eso. Puede ser que en la próxima reunión. Marcharán entonces por la superficie de la tierra y sitiarán el campamento de los santos y la ciudad querida deseó fuego y consumió a todos. Fíjate vos cómo va a ser la destrucción. Y ahí el versículo 10 te muestra el escenario. Y el diablo, el seductor de ellos, fue lanzado para dentro del lago de fuego y enxofre, donde ya no encontrarán, donde ya se encontra no só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aí vem o trono branco. Só depois dos 1000 anos é que os mortos vão ressuscitar, os mortos para juízo. Por isso que lançar um lago de fogo, você tem que entender que esses cabritos só vai ser nesse momento, depois dos 1000 anos, que vão ser lançados. Antes não pode ser lançado, porque são pessoas vivas. Como é que ele vai ser lançado o lago de fogo ali? Não tem como, a Bíblia não te deixa. Porque te mostra aqui no capítulo 20 que é depois dos 1000 anos que acontece isso. Não é antes. Então, o versículo 46 do capítulo 24, ele está mostrando algo futuro que vai ser. E nesse momento, no versículo 11, diz assim: E vi o grande
trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Olha que impressionante, aqui não diz vivos, mortos, diz. Eles ressuscitaram, mas são mortos. Não é o zumbi, tá? É mortos. Postos em pé diante do trono. É. Agora, veja só. Então, se abriram os livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se haja escrito no livro. Agora, tem pessoas que falam que aqui, ainda quando se abre o livro aqui, abre o livro da vida, é como dizer assim, vamos ver se essa pessoa, pelas suas obras, tem direito para entrar no reino de Deus. Irmãos, nós precisamos lembrar que tem duas ressurreições. A primeira é chamada de ressurreição para a vida. Mas a segunda ressurreição é chamada ressurreição para a morte. Por isso que aqueles que morrem em Cristo não vão sofrer o dano da segunda morte. Quando essa pessoa ressuscita aqui, não é para ver se ele vai entrar no reino, não. É para o juízo, para ver, para mostrar por que que eles estão sendo lançados no lago de fogo. E isso aqui, por que que está aberto o árvore da vida, o livro da vida? Para provar para eles que ele não está escrito nenhum deles no livro da vida. Não é para ver, vamos ver se você está no livro da vida. É para mostrar para eles que não estão. Por isso que está aberto o livro da vida ali. E eles vão ser julgados segundo as obras para ver se eles vão merecer. Não, é para ser lançado no lago de fogo. Por isso é chamado ressurreição para a morte. E muito importante, versículo 12: vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Que trono é esse aqui? Trono da graça? Trono branco. É o trono branco, é juízo, meu amigo. Não tem nada aqui de graça. Vamos ver se alcança a graça. Não. É trono branco, juízo. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados. Você está vendo? Mortos foram julgados. Impressionante. Foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se haja escrito no livro. Olha como continua 13. E deu ao mar os mortos, os que nele estavam, a morte e o além entregaram seus mortos. Vê que até então, como disse assim, quando o Hades, em que momento o Hades foi aberto para a ressurreição? Foi quando o Senhor vem. Mas saíram somente os que eram dele. O resto ficou no Hades durante 1000 anos, esperando o juízo. Esses que ficaram no Hades, está dizendo assim que o Hades e o inferno deu seus mortos. É isso que está dizendo. De onde que eles saíram? Do Hades. Tá vendo? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Aí, por que que o Hades agora é lançado para dentro do fogo? Pro lago de fogo? Porque já não é mais útil, irmão. Não tem mais carne e sangue agora. Todos eles foram destruídos em Gog e Magog, que é esse momento que se ele revela, que Satanás engana as nações novamente e os junta, e eram como areia do mar. Então, todos eles morreram, foram destruídos, foram para o Hades. Agora, o Hades já não tem mais carne e sangue. Agora é lançado para dentro do lago de fogo. Olha que impressionante. E que mais é lançado além do Hades? Diego, Amén. que mais? La muerte y el infierno fueron arrojados Isso. al lago de fuego. La Este lago muerte. de... La muerte, hermano, foi lançado. ¿Te acuerdas que o último inimigo, allá no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, o último inimigo a ser derrotado es é la quem? muerte. É a morte. Quando que ela é derrotada? Só depois dos 1000 anos. Por quê? Porque não tem mais carne e sangue. Porque a morte opera somente quem é carne e sangue, Diego. Tá vendo, Genaro? Ujú. Tá impressionante, irmão? Muito. Ou seja, a morte e o Hades não tem mais função agora.
Porque toda a carne foi julgada, foi destruída. Agora só tem corpo glorificado depois dos 1000 anos. Por isso que essa distinção que o Senhor reina até os 1000 anos. Não que ele não vai reinar, mas ele não vai reinar mais sobre a carne, irmãos. Já não vai ter mais carne e sangue agora. Vai ter só corpo glorificado. E esse é o cenário que nos mostra no versículo 11 em adiante. Olha só. Versículo 14 novamente. E então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é, olha, esta é a segunda morte. O que que é a segunda morte, Diego? O lago de fogo. O lago de fogo. Tá vendo? Porque esse juízo do trono branco é para o lago de fogo, para ser lançado lá. Não é para ver se ele vai entrar. Não, se ele não ressuscitou na primeira ressurreição, ele vai só para o juízo, para ser lançado no lago de fogo. Isso aqui é tremendo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, tá vendo por que foi aberto o livro da vida? Para mostrar que não está inscrito no livro da vida. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para onde? Para dentro do lago de fogo. Impressionante, né, irmãos? Eu vou parar por aqui, que já nós avançamos muito horário. Mas foi muito bom, né? Graças ao Senhor. Deus seja louvado.